Existe um livro que a própria Bíblia cita, mas que você não vai encontrar entre suas páginas. Um livro que fala de anjos que abandonaram o céu, de gigantes que dominaram a terra, e de um conhecimento tão perigoso que, segundo ele, quase destruiu a humanidade. Ele foi escondido por séculos, dado como perdido. Até que, no fundo de uma caverna, ele reapareceu. Este é o livro de Enoque. E o que está escrito nele vai mudar a forma como você lê a Bíblia. Para entender o livro, primeiro precisamos entender o homem. Enoque aparece no livro de Gênesis, na linhagem antes do dilúvio. Ele era bisavô de Noé. Mas há um detalhe sobre ele que intriga estudiosos há milênios. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. E então, simplesmente, desapareceu. Não diz que ele morreu. Diz que Deus o tomou. Ele é uma das únicas figuras nas Escrituras que, segundo o texto, nunca provou a morte. E o que Enoque viu começa com uma queda. O livro conta que, num tempo antigo, um grupo de anjos recebeu uma missão: observar a humanidade. Eram chamados de os vigilantes. Mas olhar se transformou em desejo. Segundo o texto, 200 desses anjos fizeram um pacto. Liderados por um chamado Semiasa, eles juraram descer à terra e abandonar o lugar que ocupavam no céu. Eles desceram sobre o Monte Hermon. E, a partir dali, a história da humanidade tomou um rumo sombrio. Os vigilantes não vieram de mãos vazias. Eles trouxeram conhecimento. E é aqui que o livro de Enoque fica perturbador. O texto diz que esses anjos ensinaram aos homens segredos que não deveriam ser revelados. Um deles, chamado Azazel, teria ensinado a forjar espadas, escudos e armaduras, as ferramentas da guerra. Ensinou também a fabricar joias e cosméticos, despertando a vaidade. Outros ensinaram feitiçaria, o corte de raízes, a leitura das estrelas e dos sinais do céu. Segundo o livro, o mundo se encheu de violência e corrupção. Não porque a humanidade descobriu essas coisas sozinha, mas porque, diz o texto, elas foram entregues antes da hora. Conhecimento sem sabedoria. E o resultado foi o caos. Mas havia algo ainda mais grave do que o conhecimento. O livro descreve que, da união entre os vigilantes e as mulheres da terra, nasceu uma nova raça. Seres de tamanho descomunal. A Bíblia os menciona, brevemente, em uma única passagem misteriosa de Gênesis, os Nefilins. Os poderosos que houve na antiguidade, homens de renome. O livro de Enoque vai muito além dessa frase. Ele descreve os gigantes como criaturas de fome insaciável, que consumiam tudo que os homens produziam. E, quando não havia mais nada, voltavam-se uns contra os outros e contra a própria humanidade. A terra, que deveria ser um jardim, teria se tornado um lugar de terror. E foi então que o clamor dos homens subiu aos céus. E o céu respondeu. Então vem a pergunta que todo mundo faz: se este livro é tão importante, por que ele não está na sua Bíblia? A resposta não é uma conspiração de filme. É história. Quando os líderes religiosos, ao longo dos séculos, decidiram quais textos formariam o cânon, eles aplicaram critérios. Autoria reconhecida. Uso pelas comunidades. Consistência com o restante da doutrina. O livro de Enoque, apesar de antigo e respeitado, ficou fora dessa lista na maior parte do mundo cristão e judaico. Não por ser proibido no sentido de perigoso, mas por não atender aos critérios do cânon que se firmou. Só que há uma reviravolta. Porque ficar de fora não é o mesmo que desaparecer. Aqui está o que quase ninguém te conta. Primeiro, o livro de Enoque é citado dentro da própria Bíblia. Na carta de Judas, no Novo Testamento, há uma profecia atribuída diretamente a Enoque, o sétimo depois de Adão. O autor bíblico conhecia o texto e o usou. Segundo, em 1947,
Pastores encontraram jarros de barro escondidos em cavernas perto do Mar Morto. Dentro deles, os manuscritos do Mar Morto. E entre eles, fragmentos do livro de Enoque, com mais de 2000 anos. E terceiro, em um lugar, o livro nunca saiu da Bíblia. Na Igreja Ortodoxa da Etiópia, o livro de Enoque é considerado escritura sagrada até hoje. Ou seja, um livro dado como perdido pelo mundo estava, o tempo todo, guardado numa caverna, citado por um apóstolo, e vivo na fé de todo um povo. Talvez o livro de Enoque não te dê todas as respostas. Talvez ele levante ainda mais perguntas. Mas é isso que torna a fé tão profunda. Por baixo das histórias que aprendemos, há camadas e camadas de mistério esperando para serem redescobertas. Se essa jornada te fascinou, ela está só começando. No próximo vídeo, vamos descer ainda mais fundo. Quem eram, exatamente, os Nefilins? Se inscreva no Véu Sagrado, ative o sininho, e me conta nos comentários, você acha que o livro de Enoque deveria estar na Bíblia? Até o próximo mistério.